eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar aí um conteúdo de ciências aqui do 7º ano do Ensino Fundamental 2, certo? Então, ó, abram o livro de vocês aí na página 246 e hoje vamos iniciar o capítulo 4, né? Falando aí sobre os anelídeos e molúsculos. Vamos lá! Então, gente, vamos lá. Os anelídeos são animais invertebrados, né? De corpo aí mole, né? Alongado, cilíndrico e dividido em anéis, apresentando aí uma nítida segmentação, certo? Então, ó, o filo Annelida, né, apresenta 15.000 espécies, né, aí já encontradas na água doce ou salgada e em solo úmido também, certo? Então, olha só, os principais representantes dos anelídeos são as minhocas, né, e as sanguessugas. Então, ó, os anelídeos são animais, né, triblásticos, né, celomados e com simetria aí bilateral, certo? Então, ó, o corpo dos anelídeos é composto aí por anéis, né, que são os metâmeros, e é revestido por celoma, né, gente? O celoma é uma cavidade aí corporal que se localiza aí no interior da mesoderme, certo? É preenchido aí por um líquido chamado de fluido celômico, né? Onde se alojam aí as vísceras do animal, certo? Então, na ausência aí de esqueleto, o celoma, ele fornece aí a sustentação aí do corpo e auxilia na locomoção, certo? Então, olha só, os anelídeos apresentam aí no sistema, apresenta aí o sistema digestório completo, né? Os órgãos digestivos, né? São aí, ó, a boca, o papo, a moela, o intestino e o ânus, certo? Então, olha só, o alimento fica armazenado no papinho, né? Segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre o quê? A absorção dos nutrientes, certo? Então, olha só, o modo de alimentação varia aí conforme a espécie, certo? Mas pode ser herbívoros, carnívoros e hematófagos, certo? Então, ó, os anelídeos, eles possuem sistema circulatório fechado, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sangue corre dentro dos vasos, né? No sangue, né, encontra aí a proteína hemoglobina, certo? Porém, sem hemácias, tá? Então, olha só, o sistema circulatório é composto por dois vasos, um dorsal e o outro ventral, né? Além de um conjunto de vasos contráteis que podem o quê? Ser comparados aí aos corações, certo? Então, esses animais, eles apresentam um par, né, nefrídeos por segmento, né, os quais aí são responsáveis por retirar as excretas do sangue e do celoma, certo? Então, olha só, esses animais mais apresentam aí um par de nefrídeos, né, por segmento. Então, são responsáveis aí por retirar as excretas do sangue e do celoma. Novamente, olha só, a pele fina e úmida dos anelídeos, né, permite as trocas gasosas, tá, com o ambiente, o que caracteriza a respiração cutânea deles, certo? Então, olha só, os anelídeos aquáticos, eles realizam a respiração branquial, certo? Olha só, o sistema nervoso deles é do tipo ganglionar, né? É composto aí por um par de gânglios cerebrais, né? De onde partem aí dois cordões, né, nervosos ventrais, certo? Então, olha só, ao longo dos cordões há um par de gânglios em cada anel, certo? Então, olha só, a reprodução
reprodução dos anelídeos pode ser de forma assexuada ou sexuada, certo? Então, ó, com exceção dos poliquetos, que são dioicos, né? Os demais anelídeos, eles são o quê? Monóicos, né? Hermafroditas, certo? Então, no caso dos monóicos, né, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia na reprodução, né, que é o clitelo, certo? O clitelo é o anel mais claro, né, que libera um muco que ajuda na fixação de duas minhocas no momento da fecundação. Acompanhem no livro de vocês, certo? Então, ó, as minhocas são colocadas lado a lado e se unem, né, com as extremidades opostas, ou seja, o orifício genital masculino com receptáculos, né, seminais de cada uma, certo? Então, olha só, nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente aí por receptáculo seminal, certo? Então, gente, as minhocas se separam, cada uma carregando aí os espermatozoides, certo? Da outra. Aí, olha só. Enquanto isso, os óvulos, né, amadurecem e são eliminados no casulo, né, formado pelo muco secretado pelo clitelo, certo? Então, ó, o casulo recobre a região do clitelo e conforme o movimento do animal começa a se deslocar para a extremidade anterior, né, de trás, certo? Então, ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides, né, que estavam ali armazenados, eles são eliminados sobre o quê? Os óvulos, né, ocorrendo a fecundação, certo? Então, ó, após isso, o casulo ele termina de se deslocar e desprende, né, do corpo da minhoca e se fecha, certo? Então, ó, no casulo que foi liberado, os ovos, né, desenvolve-se, né, dando origem aí às novas minhocas, certo? Então, olha só, os anelídeos são classificados aí em 3 grupos, conforme a presença e ausência de cerdas, né? Eles são classificados aí, ó, em 3, vamos lá? Oligoquetas, né, que apresentam aí cerdas curtas e em pouca quantidade, né? São hermafroditas, encontram-se aí nos meios terrestre e úmido ou aquático, né? Uns exemplos, o que temos aí? São a minhoca, tubifex e o minhocussu, né? Irúdios ou aquetas, né? Não apresentam o que? Cerdas. Eles vivem em meio aquático ou terrestre úmido, né? São hermafroditas, né? Os exemplos aí são as sanguessugas, certo? Poliquetas, né? Apresentam cerdas evidentes, vivem aí em meio aquático, né? O exemplo que a gente tem é as nereias e as tubículas, né? Então, gente, os principais representantes dos anelídeos, né, são o quê? Minhocas, né? As minhocas, olha só, elas apresentam aí pele fina e úmida, certo? Alguns anéis mais próximos da boca, né, apresentam o quê? Coloração mais clara e constitui o clitelo utilizado na reprodução, certo? A respiração aí, né, das minhocas é o que? Do tipo cutânea, né? Na parte ventral percebe aí certa aspereza, né? Pela presença de cerda aí, cerdas minúsculas, né? Que servem aí de ponto de apoio, né? Quando o animal se desloca no solo, certo? Então, olha só, as minhocas, elas são hermafroditas e apresentam o quê? Fecundação cruzada, certo? Então, na época da reprodução, elas saem da terra à noite
e espalhando aí seus corpos, né, em sentido contrário, certo? Aí então prende-se aí com o auxílio de cerdas e do clitelo, né, realizando aí a troca simultânea do espermatozoide, certo? Então olha só, as minhocas, elas vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal, certo? Matéria orgânica abundante, né? E muita umidade, certo? Então elas são reconhecidas aí pela sua importância no solo, né? Por quê? Porque elas cavam túneis e galerias aí que permitem a penetração do ar e da água no solo, na terra, né? Isso facilita o desenvolvimento aí das raízes das plantas, certo? Então, ó, além de ingerirem material orgânico do solo, também, né, eliminam as fezes, né, contribuindo aí para a fertilidade com a produção aí do humus, né, que é a matéria orgânica, certo? Minhocossul, né? O minhocossul é uma espécie aí de minhoca que pode aí alcançar até 2 metros de comprimento, é muito grande, né? Pode-se dizer que é uma minhoca gigante, certo? Então, olha só, apresenta coloração que varia aí de preto a vermelho, certo? Então, ó, na reprodução, cada ovo pode gerar o quê? De 2 a 3 filhotes, certo? Então, ó, tem Tubifex também, ó. Tubifex é um gênero de anelídeos, né, de água doce, né, que também, né, que são encontrados aí em águas poluídas e pouco oxigenadas, né? Eles medem aí em torno de 1 centímetro e podem formar colônias, certo? Olha só, eles se alimentam de detritos que se depositam aí no fundo dessas águas, certo? Eles são utilizados aí como alimento para os peixes, né, ornamentais, certo? Então, temos aí o exemplo também as sanguessugas, né? As sanguessugas, gente, vivem no meio aquático e se alimentam o quê? De sangue de outros animais. Então, olha só, pode alimentar, né? Pode se alimentar por bastante tempo sem ser notado, né? Porque produz o quê? Uma substância de ação anestésica. Olha só, possui 2 ventosas, uma na região da boca e outra na região anal, né? Que garante aí a fixação enquanto se alimenta, certo? Então, gente, as sanguessugas, elas já foram utilizadas aí para realizar sangrias, né? Elas costumavam aí ser aplicadas durante um tempo aí na pele dos pacientes, né? A fim de sugar, né? A quantidade de sangue suficiente e depois eram retiradas, certo? Então, usavam elas para o tratamento de hipertensão arterial e do enfisema pulmonar, certo? Então, ó, Nereis, vamos lá. O Nereis é um predador que se desloca no fundo do mar, certo? Por movimentos o quê? Laterais à procura de pequenos animais, certo? Então, ó, tem na cabeça várias estruturas sensoriais e um par de mandíbulas, certo? Localizadas próximo à faringe, certo? Então, ó, agora vamos falar sobre os moluscos. Certo? Então, gente, os moluscos são animais de corpo mole, né? Geralmente envoltos aí por uma concha belíssima, né? E essa concha, ela é presente em ostras, em mariscos, em caracol e caramujo, certo? Em alguns, como a lula, a concha, ela é interna e em outros é ausente aí, como no polvo, certo? Então, ó, as conchas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos, né? E evitar a perda de água deles, do corpinho deles, certo? Então, os moluscos, eles vivem em ambientes o quê?
aquáticos marinho ou de água doce e no meio terrestre úmido, certo? Então, ó, o filo Molusca é o segundo maior em número de espécies, né? Aproximadamente aí 50 mil, atrás apenas aí dos artrópodes, certo? Então, ó, suas características, né? As características desses animais, eles apresentam o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral, certo? Na cabeça são encontrados o quê? Os órgãos dos sentidos, certo? O pé é responsável pelos movimentos e em alguns animais, como o polvo, né, pode ser substituído pelos tentáculos. A massa visceral é onde encontram-se aí todos os órgãos, certo? Então, ó, os moluscos possuem aí um sistema digestivo completo, né, com boca e ânus, certo? Então, ó, o alimento, ele é conduzido aí pelo tubo digestivo, onde sofre a ação das enzimas, né? Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo, né, por meio do sangue, certo? Então, ó, os cefalópodes, né, e os gastrópodes apresentam a rádula, né? Uma espécie de língua com dentes bem afiadinhos, né, usados para raspar os alimentos, certo? Então, olha só, pelo fato dos moluscos serem encontrados aí em uma grande, né, variedade de ambientes, eles apresentam o quê? Diferentes tipos de respiração, certo? A respiração branquial é realizada pelos moluscos que vivem na água, como os polvos, as lulas e as ostras, certo? A respiração pulmonar está presente aí em moluscos que vivem em ambiente o quê? Terrestre, né? Como os caracóis, certo? Então, ó, a respiração cutânea ocorre com as lesmas, né? Que também vivem em ambiente aí terrestre, né? Sob aí o solo e em árvores, certo? Então, gente, o sistema circulatório distribui os nutrientes e oxigênio dos sistemas digestivo e respiratório. Então, o sistema excretor retira resíduos metabólicos, né? E os elimina. O sistema circulatório, ele é aberto e o coração, ele fica dorsalmente ali na massa visceral, né? As contrações do coração, gente, enviam aí para o corpo, né, o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas aí situadas entre os tecidos, certo? Então, olha só, os molúsculos, eles apresentam reprodução sexuada, né, com fecundação interna ou externa. A maioria dos moluscos, gente, apresenta sexos separados, né, com exceção dos bivalves, né, que não são hermafroditas, certo? Então, olha só, na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam o quê? Os óvulos, né, diretamente na água, onde os dois gametas se encontram, certo? Então, no caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea, certo? Então, ó, os molúsculos são animais que apresentam grande diversidade aí de formas e tamanho, né? Esses moluscos, né? Eles se distribuem em 3 classes principais, né? Que são gastrópodes, bivalves e cefalópodes, né? Os gastrópodes, né, são os moluscos que possuem o quê? Concha em espiral, constituída por uma única peça, né? São exemplos aí de gastrópodes,
os caracóis, os caramujos e as lesmas, né? Eles representam aí o maior grupo dos moluscos, certo? Então, olha só, a sua massa visceral fica no interior da concha, né? Constituindo uma única peça, né? Usam os pés para locomoção, certo? Os gastrópodes, né, são animais mais invertebrados, certo? Terrestres. Então, olha só, os bivalves são moluscos de ambiente marinho, certo? Formados por duas conchas articuladas e unidas por um ligamento. São exemplos aí, bivalves, os mariscos, né? As ostras e as vieiras, certo? Entre as duas conchas, né, fica o corpo do animal, né, que é constituído aí pelo pé e pela massa visceral, certo? O pé é pequeno ou ausente, nem tem pé, certo? Então, ó, os cefalópodes, vamos lá, não apresentam concha ou esta interna, né? São exemplos aí de cefalópodes, né? O polvo, a lula e os náutilos, né? São os molúsculos mais complexos, né? Dotados aí de sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhantes aí aos dos vertebrados, certo? Então, olha só, da cabeça partem tentáculos em número de o quê? 8 nos polvos e de 10 nas lulas, né? Os tentáculos, eles têm ventosas, né? Que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato, né? Com uma rocha, por exemplo, certo? Então, olha só, o polvo, ele possui, ligado ao intestino dele, a glândula de tinta, né? Quando o animal é atacado, a glândula expele tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo, né? Olha só que interessante. Os cefalópodes, gente, e os bivalves são animais invertebrados, né? Aquáticos, animais invertebrados aquáticos, certo? Então, eles são muito curiosos, né? Então, olha só, no Oceano Pacífico existem aí mariscos imensos, né? Com mais de 1 metro de diâmetro e cerca aí de 300 quilos. Olha só, muito grande, né? As lulas, elas podem chegar a 15 metros aí de comprimento, né? Então, ó, os escarroques é um tipo de caracol muito apreciado, né? Como aí alimento, ele é criado com cuidados especiais, né? Quanto aí à alimentação, né? A temperatura e a umidade do ambiente, certo? Então, olha só, a produção de pérolas pelas ostras tem grande importância econômica, né? As conchas, elas podem servir para a fabricação aí de botões, né? Pentes, né, entre outros objetos que nós usamos no nosso dia a dia. Então, gente, os anelídeos, né, possuem características semelhantes com os moluscos, certo? Ambos possuem o quê? O corpo mole e habitam ambientes úmidos, né? Entretanto, os anelídeos não apresentam o quê? Nenhum tipo de concha protetora, certo? Certinho, beleza? Então, olha só, o nosso assunto de hoje foi esse. Eu falei para vocês sobre os anelídeos e os moluscos, certo? Então, frente a esse conteúdo que eu expliquei e comentei para vocês, vocês vão fazer a atividade do livro de vocês da página 258 e 259, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!